A partir de agora, o programa Unção e Poder, a Igreja do Avivamento, gravado ao vivo no Brasil. Apresentação, Pastor Carlos Ribas. Louvado é o teu nome, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Levante sua voz e ore ao Senhor nesse momento, meu lindo. Não perca a chance de adorar aquele que é vivo eternamente. Não perca a chance de adorar o Pai, o Filho. E não perca a chance de adorar o Espírito de Deus, porque Ele está aqui. E vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Oi. Aleluia, aleluia. Santo és tu, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Alguém aí tem no coração uma gotinha de amor a Deus? Salmo 119, verso 105. Diga amém. Diga eu achei. Diga pastor. Diga pastor. Eu tenho Bíblia em casa. Eu leio a palavra de Deus. E eu achei. Acharam aí? Sua Bíblia está aí, dona Denise? Sua Bíblia está aqui, na verdade. Você é essa Bíblia aqui. Achou, Dioninho? Não achou nada. Vamos lá? O que diz ali na sua tradução? Lâmpada. Vamos lá, gente. Vocês estão com medo de ler? Vocês acham que se vocês lerem vai cair os dentes da boca, é isso? Vai quebrar a dentadura no meio, vai ter que colar com super bonder? Vamos lá. Lâmpada para... É a tua? Isso, Marcos, me ajuda. E luz que clareia o meu? Isso. Uma outra tradução, alguns irmãos têm uma outra tradução, uma revista corrigida, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, não é? Nós encontramos aqui duas coisas. Duas coisas nós encontramos: a lâmpada e a luz, não é? Lâmpada e luz. Para que a luz venha a existir, ela precisa de um mecanismo, que é a lâmpada.
E além da lâmpada e da luz, nós encontramos duas circunstâncias: pés e caminho. Se você tiver pés que não caminham, os teus pés não servem para nada. E se você tiver um caminho onde você não possa colocar os seus pés, esse caminho não serve para nada. Quando nós vemos o salmista Davi escrevendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, nós encontramos duas circunstâncias na vida do cristão que eu quero compartilhar com vocês. A primeira circunstância são os nossos pés. Nós damos pouca importância aos nossos pés. Eu não estou falando aqui sobre cuidado dos pés, eu não estou falando aqui sobre cortar bem as unhas ou secar bem o vão do dedão com o dedo lateral. Eu não estou falando de frieira, nem de coceira, nem de ácido úrico. E também não estou falando de meias aflaneladas e sapatos maciozinhos, não. Estou falando dos pés no sentido de evangelho. Quando nós olhamos para o livro de Efésios, no capítulo 6, a gente vai começar a ler e vai ver que tem uma armadura de Deus. E a armadura de Deus, ela tem várias partes. Ela tem o capacete da salvação. Ela tem o escudo da fé. Ela tem a espada da palavra. Justiça não, o cinto da justiça. E ela tem a preparação do evangelho da paz nos pés. É um calçado. Preparação do evangelho na paz. Quando Deus usa o evangelista João para falar sobre Jesus, no livro de João, quando está João Batista dizendo: olha, eu sou o menor da minha casa, eu estou pregando o batismo na água para o arrependimento, mas está vindo um após mim, que é tão maior, tão superior do que eu sou, que eu não sou digno de encostar nos pés dele, para desamarrar as sandálias. Ou seja, dignidade, posicionamento espiritual. Quando nós vemos lâmpada para os meus pés é a tua palavra, seria quase como que se imaginar um camarada sentado numa cadeira, num quarto totalmente escuro, ligando uma lanterna e apontando para os pés e vendo como são os seus pés. E é uma coisa que nós pouco vemos, nós pouco nos importamos, né? É o último órgão do corpo, mais distante dos nossos olhos. A gente se importa muito mais com as mãos do que com os pés. Só lembra do pé quem tem unha encravada, quem tem pé chato, quem tem torção no tornozelo, quem quebrou o dedão. Só lembra, a irmã Antônia vai me hidratar hoje, irmã Antônia. Hidrate seu pastor, irmã Antônia. Hidrate. Ramon foi embora, mas o espírito do Ramon ficou na igreja, irmãos. O espírito do Ramon está entre nós. Está na irmã Antônia. O Ramon não foi embora. Quem está assistindo na internet vai dizer: o pastor é espírita. O Ramon foi embora para a Argentina, para um outro lugar. Tá? Espírito no sentido de Bíblia. Unção do Ramon está sobre a irmã Antônia. Senão alguém amanhã já coloca na internet: pastor Carlos Ribas diz que um irmão falecido encarnou na diaconisa. O Ramon está vivo, inclusive, não morreu. Quando nós olhamos para os nossos pés, nós vemos a frase da Bíblia: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, ou dos que anunciam a paz. Pés simboliza situação local, aonde seus pés estão. A palavra de Deus diz: aonde colocares a planta dos seus pés, eu lhes darei por herança. Não é? A palavra de Deus falando isso para Abraão: vai, Abraão, para uma terra que eu não te conheço, mas fica tranquilo, porque onde você colocar o teu pezão aí, onde ficar marcado o teu pé na terra ou na areia, vai ser teu território. Então, pé simboliza conquista. Aonde nós temos pisado, nós conquistamos. Você colocou os pés dentro de uma casa, né? O Marcos agora tem uma casa nova, ele botou o pé. O irmão Nelson construiu uma casa ali no bairro aqui de baixo, que eu fui ver o terreno lá, vai começar a construir agora. Terreno bom, cabe 3 casas ali, mas se ele construir 2, uma para o Michael, uma para mim, eu já estou feliz. Aí ele chega lá no terreno e coloca o pezão dele dentro do terreno. O que ele quis dizer com isso? Isso aqui é meu. Estão entendendo, irmãos? Tomou posse. O que a palavra de Deus está dizendo? Que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés. Quando nós acreditamos nas promessas da palavra de Deus, nós temos direito de tomar posse daquilo que nós precisamos, aonde nós vamos. Nós vemos a promessa de Deus vindo para Abraão. Abraão já morreu, irmãos, a promessa não morreu. Abraão morreu, mas a promessa não. A promessa que foi sobre Abraão está sobre nós hoje, diga amém. Promessas de Deus vindo sobre Moisés. Moisés já morreu, mas a promessa de Moisés não morreu. Ela está sobre nós. Promessas que Jesus lançou sobre Pedro, sobre João, sobre Tiago, sobre Paulo, depois que Jesus ainda veio falar em espírito com Paulo. Eles já morreram.
mas a promessa não morreu. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A promessa de Deus continua, permanece viva em nós. Nós temos que entender isso. Tem gente que fica andando para lá e para cá feito barata tonta, não sabe o que faz da vida, anda para um lado e para o outro, não sabe o que faz, vai, não vem, é tipo um morto-vivo, não tem propósito, está em casa, não sabe o que fazer. Eu vou visitar um amigo. Vai lá no amigo para quê? Para jogar a conversa fora. Não tem um propósito de fazer isso. Por quê? Porque os pés estão em trevas. Agora, se a palavra de Deus ilumina os seus pés, aonde você pisar, você será bênção. Diga isso para o teu irmão. Você vai ser bênção aonde você pisar, se a palavra de Deus iluminar os seus pés. Quantos estão entendendo? Digam amém, aplaudam ao Senhor Jesus. Nós temos que entender qual é o propósito de nós andarmos por aí. Qual é o propósito de nós existirmos? Por que nós temos isso na nossa vida? Nós temos que ir para ser luz. Quando eu olho para a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, eu fico pensando, Jesus, aproximadamente 40 homens escreveram a Bíblia, os 66 capítulos da Bíblia, num período muito longo de anos, milhares de anos. Todos eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é essa luz. É o Espírito Santo que iluminou a mente dessas pessoas para que pudessem receber a palavra de Deus. Então nós temos que começar a aprender a falar com o Espírito Santo. Agora o que acontece? A gente vai orar para Deus, o Pai. E o próprio Jesus ensinou dizendo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo será concedido. Então eu vou orar a Deus. Senhor Deus, eu peço que o Senhor abençoe a vida de todos os irmãos da igreja, em nome de Jesus. Amém, acertei. Mas eu vou orar a Jesus, meu Salvador. Jesus, que teve a possibilidade, a oportunidade de estar na terra como homem. Sofredores, homem de dores. Jesus, que os meninos que estão jejuando, que leram Isaías 53, entenderam do que eu estou falando. Da raiz de uma terra seca veio um renovo. Ele era como quem os homens desprezavam e não olhavam para a sua face. E ele foi pisado, mas pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quando eu vou orar a Jesus, eu vou orar a Ele, porque Ele entende a minha dor, porque Ele sabe como eu me sinto, porque Ele entende o que eu passo, e porque eu posso passar pela pior luta da minha vida, ainda assim não é uma pequena parcela de porcentagem do que o próprio Cristo passou na terra enquanto estava aqui, porque Ele passou tudo, e a Bíblia fala que Ele suportou tudo por amor a nós. Então eu vou orar, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor me entende, amém. Eu não vou orar em nome de Jesus para Jesus, porque é para Ele, é redundante. Mas e como que você ora ao Espírito Santo? Poucos aqui falam com o Espírito Santo. Poucos oram ao Espírito Santo. Muitos falam a Deus em nome de Jesus, muitos clamam pelo nome de Jesus e falam com o próprio Cristo, mas e ao Espírito Santo? Escute, o Espírito Santo é uma pessoa. A palavra de Deus diz que Ele não é só a terceira pessoa da Trindade, Ele é uma pessoa real. Ele tem sentimentos, Ele se expressa com gemidos inexprimíveis, Ele chora. O Espírito Santo tem emoções. O próprio apóstolo Paulo disse para que a gente não viesse entristecer o Espírito Santo. Então como é que eu vou orar ao Espírito Santo? De manhã quando acordei, não foi nem hoje, foi anteontem, acordei e fui orar, e aí eu sempre oro a Deus em nome de Jesus. Eu pensei, não, hoje eu quero orar ao Espírito Santo. Então eu não vou orar ao Espírito Santo em nome de Jesus, eu não vou orar ao Espírito Santo em nome do Pai, eu não vou orar ao Espírito Santo em nome dele mesmo, eu vou orar ao Espírito Santo, sabe como? Sabe como que eu vou orar? Em meu nome. Aí você vai falar, que isso? Heresia? Blasfêmia? Porque a Bíblia fala que tudo que você pedir ao Pai em nome de Jesus, agora você vai querer falar que tem que orar em meu nome? Entenda o que eu vou te falar. Jesus, quando subiu ao céu, Ele disse, eu vou subir ao céu, mas eu não vou deixar vocês desamparados. Eu vou enviar um outro Consolador. E aí Ele enviou outro Consolador. E sobre nós habita. E a palavra de Deus diz que para sempre, eternamente, sobre nós habita. Está no livro de João. Sobre nós habita o Espírito da verdade. Para sempre. Ou seja, se nós estamos aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele habita. E quando eu vou lá
e ligo para o gabinete do prefeito e falo: eu queria falar com o prefeito. E a secretária fala: é sobre quê? Qual o assunto? É sobre a igreja Unção e Poder. E ela fala: é no nome de quem? E eu falo: é no meu nome, o pastor da igreja. Eu vou me colocar na presença do prefeito, eu vou falar com ele. Ah, tá bom, o senhor já vai ser conduzido à presença dele. Se eu vou num consultório médico, eu quero fazer uma consulta, e o médico vai perguntar: é para o senhor, para sua mulher ou para o seu filho? Não, é para mim mesmo. Eu estou conversando com ele, é no meu nome que eu estou conversando com ele. Eu tenho comunhão com esse médico, eu vou ter um momento com ele, eu vou estar perto dele, eu vou falar com ele, eu vou interagir com ele, eu quero ter uma experiência com ele, eu quero que ele me ensine alguma coisa. Quando eu vou orar ao Espírito Santo, sabe como é que eu oro? Eu oro no meu nome, eu falo: Espírito Santo, aqui eu falo eu. Eu não preciso de nenhum anjo para mandar recado para o Senhor. Eu não preciso de nenhum pastor mais santo do que eu para ir lá falar contigo. Espírito Santo, falo eu. Eu entro na tua presença, mas entro eu, porque eu quero ter relacionamento contigo. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero que os meus pés sejam iluminados por ti. Eu quero saber aonde pisar nessa terra, e quero saber qual é o propósito da minha caminhada nessa terra. Pés falam de estar perto, pés falam de proximidade, pés falam de intimidade, pés falam de pequenos obstáculos. Se eu colocar uma cadeira aqui, eu consigo passar por cima dela, com uma certa dificuldade, mas eu consigo. Se eu colocar esse negocinho de vidro aqui, eu consigo passar por cima dele, com toda a facilidade. Por quê? Porque pés falam de pequenos obstáculos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós achamos que Deus está preocupado só em solucionar grandes problemas. Aí eu tenho um probleminha pequenininho dentro de casa, e eu fico pensando: eu não vou levar isso a Deus, porque Deus está preocupado com a fome na África, ou porque Deus está preocupado com a AIDS no mundo todo, ou porque Deus está preocupado com o terremoto não sei aonde, ou porque Deus está preocupado com a chuva lá no Rio de Janeiro, está dando desabamento de novo. Deus está preocupado com grandes soluções. Mas a palavra de Deus diz que a lâmpada para os nossos pés, ela ilumina os pés, ou seja, pequenos obstáculos. Escute o que eu vou lhe dizer: o Espírito Santo de Deus está interessado em saber o que você vai comer depois do culto. O Espírito Santo de Deus está interessado em saber o que você sonhou a noite passada. Ele está interessado em saber qual é o teu plano para a semana que vem, porque Ele quer relacionamento contigo. Para Deus Pai, levanta seu projeto de vida e fala: Senhor, está aqui casa nova, avião, helicóptero, casa, nave espacial, viagem para Marte. Está aqui grandes projetos. Mas para o Espírito Santo, que vontade de tomar um cappuccino. Espírito Santo, eu queria tanto ganhar uma flor do meu marido só pensa nele. Quantos estão entendendo? Eu acho que o Espírito Santo está começando a falar aqui. O Espírito Santo ilumina os pés, pequenos obstáculos, pequenas coisas. Daqui 2 horas, o que você vai viver é o que o Espírito Santo é interessado em saber. Quando a gente pensa em Pai Todo-Poderoso, eternidade, daqui a 80 anos, o que vai acontecer? Quando a gente pensa no Senhor Jesus Salvador, do dia em que eu aceitei a Jesus, é isso que a gente está pensando. Mas o Espírito Santo, Ele nos diz: pequenos passos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra inspirada pelo Espírito Santo, a palavra iluminada pelo Espírito Santo. Pequenos passos e luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho, estratégia e direcionamento. Primeiro você tem que saber onde é que você vai botar o seu pé, para depois você saber para onde você vai. Tem gente que pensa: sai da casa correndo e vai lá para o portão. E a pessoa sai correndo pensando no portão e erra a escada da sala e cai e se quebra todo. De nada adianta você pensar aonde você vai chegar, se você não souber aonde colocar o seu pé agora. Quantos estão entendendo? Pastor, eu quero ser pastor um dia. Glória a Deus pela sua vida. Mas primeiro você vai ter que aprender a limpar banheiro. Primeiro você vai ter que aprender a fazer visita. Primeiro você vai ter que aprender a abrir a porta para alguém na igreja. Primeiro você vai ter que aprender a arrumar a cadeira. Eu tenho amigos meus, muitas pessoas, não é só 1 ou 2 ou 10, eu tenho muitas pessoas que chegam para mim e dizem: Pastor Ribas, o senhor poderia colocar óleo na minha cabeça e dizer que eu sou um pastor? Ou que eu vou ser um pastor um dia? Eu falo: não posso não, meu irmão. Por quê? Porque o homem só confirma aquilo que o Espírito Santo de Deus mandou. O homem não tem poder de separar ninguém. O homem só tem poder de confirmar o que Deus mandou. Sabe por quê?
porque Ele é lâmpada para os meus pés, mas Ele é luz para o meu caminho. Ei, como é que está teu caminho? Está iluminado? Lá para frente, você consegue ter um farol lá para frente e olhar para o teu futuro? Eu consigo ver o meu futuro, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está lá na frente. Ele é tão especial, o Espírito Santo te ama tanto e me ama tanto, que ao mesmo tempo que Ele está preocupado com o que você vai comer daqui 2 horas, Ele está preocupado com o que você vai comer daqui 2 anos. Ele é tão especial, Ele te ama tanto, que ao mesmo tempo que Ele está iluminando o próximo passo, para você não cair num buraco ou não tropeçar numa pedra, Ele é tão preocupado com isso, que Ele já está movendo as montanhas do teu caminho, para que você não precise escalar, e para que as portas estejam abertas, e para que o caminho esteja liberado. Eu estava lendo hoje o texto de Isaías capítulo 60, irmãos, eu não me canso de ler Isaías capítulo 60, eu queria que a Denise colocasse bem na tela, Isaías 60, verso 1, e eu vou ler, não vou explicar nada, eu só vou ler, irmãos, e vocês vão ouvir e vão dar glória a Deus, amém? Isaías capítulo 60, verso 1, diz assim: levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória, e as nações virão a sua luz, e os reis o fulgor do seu alvorecer. Diga glória a Deus por isso. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a palavra de Deus. O Senhor libera luz sobre aqueles que estão vivos na presença dEle, aqueles que abandonaram o pecado e vivem na presença dEle. Veja o verso 4, diz assim: olhe ao redor e veja, todos se reúnem e veem você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas vêm carregadas nos braços, então você o verá e ficará radiante. Diga para o teu irmão, você verá Deus. Diga para o teu irmão, você terá uma experiência com o Espírito Santo. Diga, e você vai radiar. Diga, você vai brilhar. Diga, as pessoas verão a luz do Senhor na sua vida. Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor. Dá para ler o capítulo inteiro, irmãos, porque é forte. Vou ler, então vamos lá. E você o verá e ficará radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares será trazida a você. Diga amém. Diga, eu quero. E a você virão as riquezas das nações. Diga amém. Não estou falando de dinheiro, diamante, avião, carro importado. Riqueza das nações, irmãos. Quem sabe você nem tem ideia, mas quem sabe está aí o teu estágio nos Estados Unidos ou na Europa, ou seja lá onde. Quem sabe está aí a cultura que você quer. Olha, o meu sonho é fazer um intercâmbio em outro país. As riquezas das nações. As viagens que eu fiz para fora do Brasil, irmãos, eu fui muito, trabalhei muito, Deus me usou muito como ferramenta, como instrumento nas outras nações. Mas eu trouxe muitas riquezas de lá. Trouxe dinheiro, notebook, celular, câmera fotográfica. Não! Trouxe cultura. Que o diabo nunca vai poder me roubar. Já está dentro, está guardado. Quantos estão entendendo? Pegou o mistério aí? Pegou o mistério? Olha o que diz mais: manadas de camelos cobrirão a sua terra. Irmãos, camelo era o carro de luxo da época. Porque o beduíno andava de a pé e o beduíno malemar andava de jumento. Agora, o camarada que andava de camelo, opa! Chegava um camelo Carreira 911 lá. Chegava um camelo Spider. Chegava um camelo amarelo. Está entendendo? Chegava uns camelão de luxo. E olha, essa é a linguagem da época. Nós temos que entender. Se fôssemos traduzir esse texto para hoje, ia ser bem assim: concessionárias. Eles estão todos no mesmo consenso. Concessionárias de carros importados encherão a sua terra. Esse seria o termo para hoje. Manadas de camelos cobrirão a sua terra. Camelos novos, irmãos. Diga assim: camelo usado nunca mais. É Deus! Recebeu o mistério aí, irmão? Recebeu? Camelos novos de Midian e de Efá virão todos os de Sabá, carregando ouro, incenso e proclamando o louvor do Senhor. Diga amém. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote a servirão. Serão aceitos como ofertas em meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Verso 8, se liga, ó. Quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Olha para o teu irmão e diga assim: você vai cansar de andar de avião. Vai. Diga, ó, eu quero profetizar que alguém nessa igreja vai ter um avião particular. Eu quero profetizar. Eu quero que seja eu, não tem problema. Não
tem problema. Aí você deve estar pensando, ai pastor, a palavra de Deus não fala só de bênção. Fica você então em casa. Eu vou levar os irmãos que creem nisso no meu jatinho particular. Irmãos, pensa comigo, o dia que eu tiver, ou você tiver, eu ou você, quem quer? Tá, nós então. O dia que nós tivermos condições de ter um jatinho particular, você já pensou o tamanho da ferramenta que você vai ser para Deus? Eu vou ver uma pessoa passando dificuldade, eu vou chegar para você e falar, meu irmão, eu preciso comprar uma casa para uma família abandonada. Você vai falar, que é isso, pastor? É agora. É já. Uma casa, meu filho, é tipo banquinho imobiliário. Eu tenho vários aqui na Rua Augusta. Não é? Não é? Já pensou no tamanho da ferramenta que você vai ser para Deus? Sabe o que a Bíblia diz? Que o pobre deixa de ser pobre para que tenha como acolher o necessitado. Eu quero ter como acolher o necessitado. Eu não quero ter que dar resto de comida para quem bate na minha porta. Eu quero ter como acolher. Eu quero criar um galpão que possa dar comida de graça para 1.000 pessoas então. E aí ninguém mais vai precisar almoçar por R$2,50, que é bom o almoço lá. Mas a igreja vai ter um refeitório para 3.000 pessoas de graça. O que vocês acham? Mas quero ver o dono do Sport Center parar na frente para comer de graça. Com os filhos dele tudo vestido da tia Jô. Não vai comer. Os caras podem comer no Happy Day, vão comer no R$2,50? Não vai. Mas os que não tem, nós vamos passar de bairro em bairro com nossos ônibus climatizados, com ar-condicionado e telas de LCD, pegando todo mundo e vamos almoçar de graça, não só em poder. Oxi. Vocês já vão entender. Pois as ilhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos com prata e ouro, em honra ao Senhor, o seu Deus, Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Eu já vejo navios chegando, trazendo prata e ouro para a igreja. Eu já vejo a igreja se tornando uma potência, sabe para quê? Não para fazer o nome de ninguém grande, porque não há necessidade de nomes grandes na terra, mas para fazer pessoas alcançarem a salvação através de Cristo Jesus. Já pensaram se nós tivéssemos um programa de televisão em rede nacional para poder fazer a obra de Deus? Esses caras que a gente sabe que tem escândalos, que tem programas aí em rede nacional, que descobriram fazendas, descobriram palácios, descobriram tudo. Eles têm uma ferramenta para ganhar alma e não estão usando para ganhar alma, estão usando para ganhar dinheiro. Nós temos o coração puro em Deus. Se nós tivéssemos uma ferramenta para ganhar almas. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha o que diz o verso 10. Estrangeiros reconstruirão os seus muros. Atenção aos argentinos. Está feia a Argentina, mas vamos reconstruir em nome do Senhor Jesus. A Argentina vai se levantar. Com ira eu a ferirei, mas com amor mostrarei a vocês compaixão. As suas portas permanecerão abertas, diga amém. Jamais serão fechadas dia e noite, para que tragam a você as riquezas das nações, com os seus reis e sua comitiva. Pois a nação e o reino que não a servirem perecerão, serão totalmente exterminados. Olha o verso 13, irmãos. A glória do Líbano virá a você. Juntos virão o pinheiro, o abeto e o cipreste, para adornarem o lugar do meu santuário. E eu glorificarei o local em que pisam os meus pés. Até aqui, irmãos. Leia o resto em casa. Tem 22 versículos. Eu leio sempre. Isso aqui é uma leitura sagrada para mim, irmãos. Sabe por quê? Porque me encoraja. Pense uma coisa. Toda a palavra de Deus foi escrita e iluminada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então esse texto foi escrito para você também. Esse texto não foi escrito por Dir Macedo, não, irmãos. Esse texto não foi escrito por Valdemiro Santiago. Esse texto não foi escrito para ninguém menos do que você. Receba isso em nome do Senhor Jesus. Acredite que a palavra de Deus está liberada para você. As promessas da palavra iluminam os seus pés, e as promessas da palavra iluminam o seu caminho.